O presidente da Câmara, Arthur Lira, abriu mão da relatoria da CPMI do 8 de janeiro. Lira sinalizou que não indicará o deputado André Fufuca, do PP, desde que o senador Renan Calheiros, seu rival em Alagoas, fique longe da tarefa. A melhor sugestão seria indicar como presidente do colegiado o deputado Arthur Maia, do União Brasil. Não existem regras claras sobre o assunto no regimento interno e, por isso, a escolha do presidente poderia ir para voto caso não haja acordo. A expectativa é por um entendimento até a próxima semana. E aí, Roberto Mota, suas impressões, Mota, sobre essas negociações em andamento lá em Brasília? Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa audiência. Há uma grande expectativa em todo o Brasil de que essa CPI comece a trabalhar logo. E agora há uma angústia, desde que o governo desistiu de acabar com a CPI e passou agora a colocar o foco em tentar tomar o controle da CPI para garantir, né, um resultado que interesse, que seja favorável a ele, a angústia domina boa parte dos brasileiros, porque a última coisa que nós queremos ver é a repetição do que aconteceu na CPI da pandemia, que ficou registrada na memória coletiva de todos nós como uma sucessão de agressões, de humilhações, de uso, né, de um instrumento do parlamento que deveria ser utilizado para buscar a verdade, para investigar, fizeram um uso político eleitoral para atacar pessoas, cidadãos comuns, pessoas de bem e destruir adversários políticos. Essa é a última coisa que a gente espera que aconteça com essa CPMI do 8 de janeiro. Você, Cláudio Dantas, que tem ouvido aí nos corredores do Congresso Nacional. Dantas, que informações tem pra gente? É mesmo o deputado Arthur Maia o favorito para assumir a presidência da CPMI nesse momento, Dantas? Boa noite. É isso aí, Brown. Boa noite a você, boa noite à nossa audiência, é sempre infalível aqui no Pingos. Boa noite, Pavinato e Mota. Olha, eu até trouxe essa informação mais cedo. Arthur Maia está aí, é praticamente uma unanimidade dentro dos blocos, né, que estão compondo esta CPMI. Então, Arthur Maia, a gente até convidou ele para dar uma entrevista aqui hoje no Pingos, não sei se ele vai conseguir entrar, mas estamos à disposição naturalmente aqui até para questionar aí sobre esses encaminhamentos da CPMI. Arthur Maia, do União Brasil, ele tem um perfil bastante equilibrado, bastante técnico, o que é muito bom. Ele, naturalmente, como presidente da CPI, ele vai ter a chance de definir as agendas de audiências, as agendas de depoimentos. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele precisa equilibrar as demandas de todos os parlamentares que vão compor essa CPMI. Então, se de fato se confirmar o nome dele, vai ser um nome importante para trazer equilíbrio. Por outro lado, nós temos essa briga, essa rixa que está acontecendo no Senado pela relatoria. O Renan Calheiros quer a relatoria de qualquer maneira, vem se articulando para conseguir se colocar como relator dessa CPMI. O problema é que ninguém quer. Não é só o Arthur Lira. O Arthur Lira, naturalmente, ele quer ver o Renan longe, ele é um adversário regional, né, no estado. Os dois não se bicam, não chamem para sentar na mesma mesa Renan Calheiros e Arthur Lira. O Arthur Lira, então, tem resistido à ideia, já conseguiu o apoio dos seus integrantes, dos demais integrantes dos blocos para rejeitar o nome do Renan Calheiros. Então o Palácio do Planalto sugeriu outros nomes, Eduardo Braga, o próprio Omar Aziz, que participou da CPMI, presidiu a CPI, né, da Covid, mas tanto o Aziz como o Braga não parecem muito dispostos a comprar essa briga. Há um sentimento, Brown, no Congresso, de que essa CPMI do 8 de janeiro, ela é um abacaxi, ela é uma batata quentíssima, fervendo. Eles acham que quem entrar para conduzir os trabalhos, no caso aí o relator, vai sofrer mais do que Jesus Cristo na cruz. Esse, inclusive, foi a figura de imagem que eu ouvi mais cedo de parlamentares. Olha, se colocassem Jesus na relatoria, ele provavelmente não seria só crucificado, não. Iam carbonizá-lo. Então há um medo muito grande sobre a polarização
dos partidos nesta CPMI, o uso dela para ampliar, para aumentar a temperatura nessa disputa política no Congresso. Então, realmente ninguém quer se colocar. Só quem tem coragem para fazer isso, por enquanto, é o Renan. Mas aí o Renan não quer, né? Então, fica esse impasse. A expectativa é de que essas conversas nos bastidores aí, com as indicações dos membros e de quem vai integrar a mesa da CPI, elas se deem, elas sejam oficializadas até o início da próxima semana. Temos um feriado na segunda, então provavelmente na terça-feira vão apresentar de uma vez só a composição oficial e final desta CPMI. Bom, e como o Dantas falou, sim, nós convidamos o deputado Arthur Maia, a gente está no aguardo dele, viu, Dantas? Daqui a pouquinho, dentro de mais alguns instantes, o deputado Arthur Maia, que é quem está aparecendo aí, despontando como favorito para a presidência da CPMI, deve conversar ao vivo com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Antes, análise dele, Thiago Pavinato. Boa noite, Pavi. Boa noite, Brown, Dantas, Mota. Nós estamos à espera do Maia, assim como o MST está à espera do INCRA, né? Me desculpe, piada infame. Vamos ocupar a agenda do deputado, exatamente, né? Mas eu não poderia perder essa piada, é claro. Esta CPMI, aliás, primeiro, presidência, relatoria, são muito importantes porque nós temos a organização dos trabalhos, da agenda, a efetividade dos trabalhos, aliás, e o relatório, que nós sabemos que a maioria dos nossos parlamentares não é muito dada à leitura de coisas simples, quanto mais a leitura de coisas complexas. E o relator, na maioria das vezes, ele é seguido ou não seguido só por simpatia ou antipatia. Isso tem um valor determinante porque é aquilo que se segue ou que não se segue que vai trazer subsídios para que, sequencialmente, as autoridades do Judiciário e do Ministério Público deem a solução, a satisfação jurídica daquilo que se descobre numa CPMI. Os nomes que as lideranças apresentaram até o momento, eles parecem nomes que, tanto amigos quanto inimigos do governo, são satisfatórios para a elucidação daquilo que se quer analisar nessa CPMI. Mas a minha preocupação, ela vai além, porque ao passo que, na minha visão, eu tenho que Pacheco, que é o presidente do Congresso, porque é o presidente do Senado, está nas mãos de Lula, que é o governo. Lira tem o governo, que é Lula, nas mãos, mas tem de uma maneira típica do Centrão. Enquanto a mão direita de Lira estiver cheia, a esquerda segura a mão de Lula. Mas se ele tem a mão vazia, ele está com a outra pelas costas. Logo, qualquer pedido de Lira para o governo é atendido. Portanto, não adianta Pacheco indicar alguma coisa, porque nós temos uma ascendência do governo federal sobre Pacheco que é compatível, é assimilável à ascendência que Lira tem sobre o governo, até porque ele se mostrou muito hábil na arte de controlar votações e de entregar resultados dentro daquela casa. Visto isso, a questão que pesa é: Lira, tendo ele já assim disposto com Renan Calheiros e tendo ele feito a leitura de 3 CPIs no mesmo dia, quais sejam o MST, das Americanas, dispensabilíssima, não precisava, e da corrupção no futebol, também dispensabilíssima, não precisava. Lira, será que ele está fazendo um jogo de cena? Porque 3 CPIs, mais uma CPMI no tempo curto em que os parlamentares ficam em Brasília, isso parece um jogo de cena para que o Brasil aparente ter uma oposição ao governo e, no final das contas, pelo prazo que cada comissão tem, nada chegue a conclusão nenhuma.
Pois é, Mota, e você tem a expectativa de que a comissão avance em relação às outras frentes de investigação que já existem, né? Afinal de contas, a invasão já está sendo investigada, né? Até na forma de CPI no Distrito Federal, né? Na Câmara Legislativa do DF, tem investigação do Supremo Tribunal Federal, de outras autoridades, mas você acha que a CPMI do 8 de janeiro, ela pode ir além, pode revelar mais coisa em relação ao que aconteceu no dia da invasão às sedes dos três poderes, Mota? Eu acredito que sim, Brown. Eu acredito que há muito a ser explicado ainda sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. E uma das evidências disso foi o vazamento daquelas imagens do GSI, que até agora, né, ninguém sabe ao certo quem tinha visto, quem não tinha visto, se foram ou não foram consideradas em alguma investigação. Eu nem falo da questão jurídica, da questão legal, da questão constitucional, porque essa há muito tempo já escapou ao entendimento, à compreensão dos maiores juristas do Brasil. Eu me refiro à questão política, né, da exploração de uma narrativa sobre o que aconteceu, exploração essa que serve claramente a interesses políticos de alguns indivíduos e de alguns partidos. Eu acho que o único instrumento da democracia que consegue quebrar, que tem o potencial de quebrar essa narrativa unilateral, é uma CPMI. Não vejo nenhum outro instrumento no Brasil de hoje tendo a autonomia e as garantias necessárias. Embora a gente até fique em dúvida na questão das garantias, se uma CPMI terá efetivamente a liberdade e o poder de investigar o que ela quiser. E aí eu acho que o Pavinato tem absoluta razão quando desenha aí as dificuldades que vão se encontrar, que vão ser encontradas pelos deputados da oposição que vão participar da CPMI. Provavelmente uma delas é a tentativa de usar essa CPMI e várias outras CPIs como, simplesmente como o Pavinato disse, né? É um faz de conta, como se estivessem em andamento mecanismos democráticos no Brasil, mas que já foram arrumados para não darem nada. Então seria mais uma cortina de fumaça, é aquele truque que o mágico faz com a mão direita, né, para você ficar olhando para ela, enquanto o que está acontecendo de verdade é feito pela mão esquerda. Para você, Dantas, a CPMI teria como ir além nessas investigações do que aconteceu no 8 de janeiro? Na verdade, é a única coisa que ela precisa fazer. Ela é ir além disso, porque a gente tem acompanhado as investigações de fora, na verdade, as investigações que estão sendo conduzidas pelo Alexandre de Moraes, e temos muito pouco acesso ao que de fato está sendo feito. Nós descobrimos que o ministro não havia recebido todas as imagens, por exemplo, quando o próprio ministro se manifestou depois que as imagens vieram a público. Elas foram vazadas e vieram a público e levaram o ministro a questionar por que ele não teria recebido essas imagens. Então a gente fica se perguntando, o que mais o ministro não recebeu? Quais são as provas, quais são os indícios, qual é o material, que diligências estão sendo feitas? A gente só vê mandar de prisão daqui, de prisão dali, de busca e apreensão. A gente não tem acesso a nada, falta transparência. A CPI, claro, ela tem os seus níveis de sigilo, de confidencialidade para documentos mais sensíveis, mas ela tem como prerrogativa a transparência no debate, a transparência das oitivas. Olha só, nós vamos ter a oportunidade de ouvir as pessoas que foram presas, as pessoas que estão sendo investigadas, as autoridades que se omitiram, né? Então, assim, é de fato uma oportunidade única, é uma forma da sociedade acompanhar, entender melhor esse episódio, entender as responsabilidades, separar o joio do trigo, saber quem fez, quem quebrou, quem cometeu o crime, quem vandalizou, quem invadiu.
quem só estava manifestando a sua indignação em relação ao resultado de uma eleição, né? É preciso que isso seja passado a limpo. Esse episódio já se tornou um episódio histórico e ele precisa ser passado a limpo, e a única forma disso ser feito é através da CPMI, justamente pela falta de transparência que existe hoje na condução desse inquérito no Supremo. Aliás, deixa eu só fazer aqui uma ressalva. Acabei de escrever um artigo, coloquei no site da Jovem Pan, está disponível lá na minha coluna, e eu peço a todos que prestigiem o site. Tem muita notícia exclusiva, muito conteúdo qualificado lá no site da Jovem Pan. E eu acabei de subir uma análise em relação ao HC que foi apresentado ontem pela defesa do Anderson Torres. A gente noticiou o HC. É um pedido da defesa que foi inclusive encaminhado, está nas mãos lá do Barroso, é um pedido da defesa para que ele seja transferido para a prisão domiciliar, porque há o risco de suicídio, tá? A gente noticiou isso ontem, só que o conteúdo, os detalhes, as acusações que a defesa faz ao Alexandre de Moraes, elas são muito simbólicas, né? Então, a defesa, ela alega que não teve acesso à íntegra do inquérito até agora, dia 24. Ela alega que há acusações que são feitas ao Torres que não constavam do processo, né? Elas foram surpreendidas com enquadramentos penais que não estavam antes, e que várias acusações são feitas sem apresentação de provas por parte do ministro. O ministro cita depoimentos que comprometeriam ainda mais o Anderson Torres, mas não diz que depoimentos são esses, não coloca nos autos, né? E o que não está nos autos não está no mundo. Então, é muito, muito interessante. Eles partiram realmente para o confronto, eles tinham uma estratégia antes de colaboração, abriram a questão das senhas, né, do e-mail, do celular, etc. E quando viram que isso foi usado, não foi utilizado, eles vão para cima. Dizem, inclusive, que há absoluta falta de prestação jurisdicional por parte do ministro. Dizem que o ministro ele sequer analisou os pedidos anteriores, que ele não analisou, por exemplo, os laudos psiquiátricos que foram apresentados e depoimentos que foram anexados a esses autos em pedidos anteriores da defesa. Então, são acusações contundentes. Essas acusações constam desse HC que está na mão justamente do Barroso. Agora vamos ver que decisão que o Barroso vai tomar. Mas isso é só para ilustrar a falta de acesso, né, que não só a sociedade, mas a própria defesa dos investigados tem em relação a esse inquérito que está lá no Supremo sobre o 8 de janeiro.